Aproveitar que você deu uma boa deixa aqui pra gente, um gancho bom. Vamos chamar o professor Gustavo Sampaio, ele é professor de Direito Constitucional, está aqui conectado conosco também. Já pode até pegar a sua ideia e fazer uma pergunta para o professor, Dani. Pronto, professor, dá para dizer que há casuísmo aí, em especial porque, do jeito que a Câmara tinha feito, era horroroso, né, para o impacto no direito. O senhor estava aqui no dia que a gente foi fazendo uma análise a quente, já apontando os problemas, acho que o senhor se recorda, mas atingir ali um grupo maior de, digamos, condenados, né? De novo, um projeto patrocinado pela direita, que sempre falou que, na verdade, tinha que acabar com a saidinha, tinha que acabar com a visita, tinha que acabar com uma série de coisas, e agora está trabalhando para elasticizar, né, os direitos, inclusive de progressão de regime. Dito isso, do jeito que a Câmara fez era horroroso, mas tinha um espectro mais amplo. Agora está meio claro que é casuísmo, né, que estão agindo em interesse de um grupo, em favor do interesse de um grupo político. Pleno casuísmo e equivocado em todo sentido. Boa noite, Dani, boa noite, Diego, boa noite, professor Marco Antônio. Casuísmo e processualmente equivocado. Dani, isso pode gerar uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu até achei graça no discurso do senador Esperidião Amin pelo esforço que ele estava fazendo. Ele é um excelente orador, um homem loquaz, é um homem preparado, então ele fazia um esforço imenso para justificar que a emenda era de redação. Mas veja, Dani, eu posso chamar um elefante de cabrito, mas não por isso o elefante se torna um cabrito, compreende? Então ele quer chamar a emenda de redação, ele faça isso quando de fato se trata de correção textual. As emendas de redação são emendas que se destinam a corrigir meros equívocos que não interferem em absoluto no mérito. Eu vou até avançar. Colocar uma crase numa redação pode ser uma mera emenda de redação, pode não ser. Porque se a crase mudar o sentido da oração, não é mais uma emenda de redação, uma emenda de mérito, entende? E aqui no caso não há mais remota dúvida. É claro que quando a Câmara dos Deputados aprovou o PL, excluiu e teve o cuidado de excluir crimes hediondos praticados em sede de reincidência, outros crimes, previu tudo isso no projeto de lei 2162, a Câmara simplesmente esqueceu de fazer outras exclusões, em que pese o fato que você falou também, Dani, e que é muito assertivo e correto, de que o legislador ele legisla genérica e abstratamente. Ele não deve legislar em concreto, salvo em casos excepcionais. Mas eu também não chego a dizer que ele não tem esse poder, não, Dani. Ele até tem esse poder. Agora, se a Câmara se esqueceu de colocar as exceções de alguns crimes, como crimes contra a administração pública, crimes ambientais, e o Senado, verificando a necessidade da exclusão desses delitos para não lhes minorar a fração mínima de progressão do regime fechado para o regime semiaberto, porque é disso que se trata. Esse projeto altera o Código Penal no capítulo dos crimes contra o Estado Democrático de Direito e altera a Lei de Execução Penal no artigo 112, que fixa aqueles percentuais em que o apenado progride do regime fechado para o regime semiaberto. Então, se o Senado realmente entende que esses outros crimes esquecidos tinham que ser inseridos no projeto para não se permitir a progressão de regime apenas em 16%, então, evidentemente que esse projeto teria que ter voltado para a Câmara dos Deputados. E aí, para concluir, Diego, a inconstitucionalidade, é importante dizer, ela pode ser substancial, material, em geral quando ela ataca norma constitucional federal. Digamos que um texto de lei viole o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele é inconstitucional materialmente. Mas também existe a inconstitucionalidade formal, que se divide em duas espécies, a inconstitucionalidade formal orgânica e a propriamente dita. A orgânica ocorre quando o órgão legislativo legislou sem competência. É aquele caso em que uma Assembleia Legislativa de um Estado legisla em matéria federal ou o Congresso Nacional legisla em uma matéria privativa do Estado. Inconstitucionalidade orgânica. Mas temos a propriamente dita, que é a de vício de procedimento. E nesse caso, para mim pelo menos, é claríssima a inconstitucionalidade formal propriamente dita
esse texto de lei poderá chegar às barras do Supremo Tribunal Federal. Depois o Supremo decreta a inconstitucionalidade, aí vão culpar o Supremo Tribunal Federal de ser ativista. Não pode ser assim, né? Legisle direito que isso não acontecerá. Pois é, o professor, a Câmara tem feito isso, o Congresso de maneira geral, né? Tem aprovado questões que fogem da Constituição ou do regimento, mas eles têm dito que é uma decisão do Parlamento, como se coubesse a eles e eles pudessem decidir quando cumprir ou não cumprir, né, a legislação ou a Constituição. Sendo assim, já que é uma decisão da maioria, todo mundo concordou aqui em descumprir a Constituição, está tudo certo, é uma decisão do Parlamento. Não é assim que funciona, né? Claro que não. Há uma só esfera de normatividade, Diego, acima de todos nós no Estado Nacional e acima dos três poderes. É a Constituição. A Constituição é a lei das leis. Ela fixa as regras do jogo. E no Estado Constitucional Democrático de Direito, sua violação importa uma fratura, uma infração máxima, a regência do Estado Nacional. Então, veja, até acontecem casos, eu mesmo sou crítico disso, em que o Supremo Tribunal Federal avança sobre os seus limites institucionais e acaba decidindo fora de suas competências. Eu reconheço isso. Mas isso não ocorre na maioria das vezes. O problema é que o Congresso tem todo o poder de legislar. Aliás, deve. Ele é eleito e custeado por todos nós contribuintes para esse fim. Ele deve legislar, mas ele só pode fazê-lo em obediência estrita ao texto da Constituição, sob pena de a norma ser nula. No Brasil, nós adotamos a teoria, Diego, para concluir, da nulidade. Quando o Congresso edita lei inconstitucional, a lei é nula e essa nulidade retroage à data da edição da lei. Poderá acontecer, eu não chego a afirmar, porque sempre me surpreendo com certas decisões do Supremo Tribunal, mas poderá acontecer de esse texto de lei ser levado ao Supremo Tribunal por ação direta de inconstitucionalidade.